Pastor, nós temos aqui a próxima pergunta. Essa é uma pergunta internacional, veio da Espanha, né? Tiago, ele diz assim: qual conselho o senhor daria para um jovem pastor que está plantando uma igreja em um país distante, cuja cultura é totalmente diferente e liberal ao mesmo tempo? O que dizer não, porque isso é muito pessoal e circunstancial. Em algumas circunstâncias, sempre a gente tem que ser fiel, isso aí é verdade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, o que Deus requer dos dispenseiros, e o dispenseiro ali é o ministro da palavra, o pregador, o evangelista, o missionário, o que se requer é que ele seja encontrado fiel. Fiel significa cumprindo aquilo que Deus deseja, sem se desviar disso. Não corromper o evangelho, não adulterar o evangelho para poder alcançar mais pessoas, não diluir o evangelho para tornar mais palatável, mas ser fiel. Você recebeu o evangelho e, da forma como você recebeu, você tem que transmitir. Esse é o conceito de fidelidade, não é? É o bom mordomo que administra as coisas do seu Senhor. Então, em todas as circunstâncias, a gente tem que ser fiel. Isso é bom saber, porque, às vezes, a gente lê isso errado, né? E a gente pensa que Deus quer que todos nós sejamos bem-sucedidos. Não tem nenhum lugar que a Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em termos de plantação de igreja ou de conversão de pessoas. Deus quer que a gente seja fiel, porque o crescimento vem de Deus. Então, a tarefa dele vai ser testemunhar com fidelidade a palavra de Deus. É um ambiente liberal, mas nem por isso ele vai deixar de proclamar as verdades não liberais da Bíblia. Ele vai ter que ser fiel nisso e esperar em Deus que Deus faça prosperar o trabalho, chamando os que ele quiser, iluminando e convertendo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo pergunta quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então é bom os missionários se lembrarem disso, porque a pressão por resultados é esmagadora, às vezes. A cobrança por resultados é muito grande. Mas o que Deus quer de nós é fidelidade. Às vezes o missionário vai passar anos. Hudson Taylor, se não me engano, ele, quando foi para a China pregar o Evangelho, durante os 5 primeiros anos, ele não viu um único convertido. 5 anos, não viu nenhum convertido. E, de repente, veio o primeiro, veio o segundo, e aí, então, nasceu a igreja na China, graças ao trabalho fiel do Hudson Taylor. Mas levou 5 anos ele plantando, regando, traduzindo a Bíblia para o mandarim, até que, finalmente, a coisa, pela graça de Deus, começou a produzir fruto. Amém. Isso porque o senhor disse que não saberia o que dizer, né? Isso foi, exatamente. Entendi.